que é massa? Seu professor te disse que massa é a quantidade de matéria num objeto, ou que massa é o que resiste à aceleração, ou talvez ele te mostrou F igual a ma e disse, massa é aquela m ali. Mas deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você realmente sabe o que massa é? De onde ela vem? Por que elétrons têm a massa que têm? Por que você tem massa, mas a luz não tem? E quando eu te contar a resposta verdadeira, vai explodir completamente sua cabeça. Vou começar com algo que vai te chocar. A maior parte da sua massa não vem de onde você pensa. Você é feito de átomos. Átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. E você provavelmente pensa que a massa desses prótons e nêutrons é a origem da sua massa, certo? Errado. Bem, tecnicamente certo, mas aqui está o truque. Prótons e nêutrons são feitos de quarks. E quando você soma a massa dos três quarks dentro de um próton, você obtém apenas 1% da massa do próton. 1%. De Nipelme, onde vêm os outros 99%? A resposta é absolutamente bizarra. Vem da energia. Dentro de um próton, você tem três quarks se movendo a velocidades próximas da luz, sendo mantidos juntos por gluons, as partículas que carregam a força nuclear forte. Esses gluons não têm massa nenhuma. Zero. Mas eles carregam energia, muita energia. E pela equação de Einstein I igual a mc ao quadrado, energia é massa. Então, a maior parte da sua massa, cerca de 99% dela, vem da energia de ligação entre quarks sem massa e gluons sem massa. Pensa nisso. Você é feito principalmente de energia pura, não matéria. Energia. A solidez que você sente, o peso que você carrega, tudo isso é basicamente energia congelada em forma de campos de força entre quarks. Isso não é poético, é literal. Mas espera, ainda tem aquele 1%. De onde vem a massa dos próprios quarks, e a massa dos elétrons, e dos outros leptons? Aqui entra o campo de Higgs. E é aqui que a coisa fica realmente estranha. Em 1964, Peter Higgs e outros físicos tiveram uma ideia radical. Eles propuseram que existe um campo permeando todo o espaço. Todo o espaço. Mesmo o vácuo vazio. E partículas fundamentais como quarks e elétrons ganham massa interagindo com esse campo. Quanto mais forte a interação, mais massa. Sem o campo de Higgs, todos os elétrons seriam sem massa, viajando à velocidade da luz como fótons. Agora, teu professor provavelmente te contou aquela analogia terrível sobre o campo de Higgs, sendo como uma piscina de mel ou molasses que desacelera partículas. Esquece isso. Essa analogia está completamente errada. Molasses te desacelera dissipando energia. Você perde energia no atrito. Mas o campo de Higgs não dissipa nada. Partículas viajando através do campo de Higgs não perdem energia. A maneira certa de pensar sobre isso é em termos de campos quânticos vibrando. Nas minhas palestras sobre teoria quântica de campos, eu sempre enfatizava: partículas não são pequenos objetos, são excitações em campos. Existe um campo de elétron permeando todo o espaço. Quando aquele campo é excitado, a gente vê um elétron. Existe um campo de quark, um campo de fóton, e assim por diante. O campo de Higgs é especial porque ele tem um valor não zero em todo lugar. Mesmo no vácuo vazio, o campo de Higgs está ligado. Tem uma força constante, não zero. Isso é chamado de valor de expectativa de vácuo. E quando outros campos interagem com esse campo de Higgs com valor não zero, eles ganham uma propriedade que a gente chama de massa. Deixa eu te explicar usando diagramas de Feynman que eu inventei. Quando você desenha um elétron se propagando, ele pode emitir e reabsorver um Higgs virtual. Essa interação constante com o campo de Higgs cria o que a gente chama de massa. Partículas que interagem fortemente com o Higgs, como o quark top, têm muita massa. Partículas que interagem fracamente, como o elétron, têm pouca massa. E partículas que não interagem nada, como o fóton, não têm massa. Então massa não é uma propriedade intrínseca fundamental. É uma propriedade emergente que surge da interação de partículas com o campo de Higgs. Sem o campo de Higgs, elétrons seriam sem massa, quarks seriam sem massa. Você não existiria da maneira que existe porque átomos não poderiam se formar. E em julho de 2012, o CERN anunciou que tinha descoberto o bóson de Higgs, a partícula que é uma excitação no campo de Higgs. Eles esmagaram prótons juntos em energias altíssimas no Large Hadron Collider e ocasionalmente criaram um bóson de Higgs, que então decaiu quase instantaneamente em outras partículas. E aquele bóson tinha uma massa de cerca de 125 GeV, dividido por c ao quadrado, cerca de 133 vezes a massa de um próton. Mas aqui está o problema que me incomoda até hoje,
A força de acoplamento de cada partícula ao campo de Higgs é um parâmetro livre na teoria. Não é previsto, é medido experimentalmente e inserido à mão. A gente não sabe por que o elétron tem a massa específica que tem. A gente não sabe por que o quark top é tanto mais pesado. Esses números são mistérios. De fato, o modelo padrão da física de partículas tem cerca de 20 parâmetros livres, a maioria relacionados a massas e forças de acoplamento. A gente mede eles experimentalmente e os insere na teoria. Mas uma teoria verdadeiramente fundamental deveria prever esses números a partir de princípios primeiros. E a gente não consegue. Isso sugere que está faltando algo profundo na nossa compreensão. E tem outro mistério: neutrinos. Eles têm massa, mas massas absurdamente pequenas, 1 milhão de vezes menores que o elétron. Eles podem obter massa do campo de Higgs, mas se obtêm, o acoplamento tem que ser incrivelmente fraco. Ou talvez eles obtenham massa de algum mecanismo completamente diferente. Alguns físicos propõem que neutrinos são suas próprias antipartículas, o que permitiria um mecanismo diferente de geração de massa, chamado mecanismo de Majorana. Mas a gente não sabe. Agora deixa eu te contar sobre massa gravitacional versus massa inercial. Massa inercial é o que aparece em F igual a ma. É a resistência à aceleração. Massa gravitacional é o que aparece na lei da gravitação universal de Newton. É a carga gravitacional, o que faz você ser atraído pela Terra. E aqui está um fato profundo e misterioso. Massa inercial é exatamente igual a massa gravitacional. Sempre. Para todos os objetos. Galileu descobriu isso experimentalmente. Ele deixou cair objetos da Torre de Pisa e mostrou-se que todos caem na mesma taxa independente de sua massa. Experimentos modernos verificaram isso com precisão de uma parte em trilhões. Massa inercial igual massa gravitacional com precisão fenomenal. Mas por quê? Porque essas duas coisas aparentemente não relacionadas são exatamente iguais? Einstein baseou sua teoria da relatividade geral nessa observação. Ele chamou isso de princípio da equivalência. E ele usou isso para argumentar que gravidade não é realmente uma força, mas sim a curvatura do espaço-tempo. Mas mesmo na relatividade geral, a questão permanece. Por que massa inercial igual massa gravitacional exatamente? E aqui está algo ainda mais profundo que eu descobri trabalhando em teoria quântica de campos. Quando você tenta calcular a massa de um elétron a partir dos primeiros princípios, você obtém infinito. A autoenergia do elétron, a energia de suas interações com seu próprio campo eletromagnético, diverge. Você precisa usar um processo chamado renormalização para obter uma resposta finita. Renormalização é tecnicamente sofisticado, mas conceitualmente estranho. Você essencialmente diz: eu não sei qual é a massa nua do elétron antes de considerarmos efeitos quânticos, mas eu posso medir a massa vestida experimentalmente. Então eu vou usar aquele valor medido na teoria e calcular outras coisas, e funciona, incrivelmente bem. Mas é filosoficamente insatisfatório. A gente não está realmente calculando a massa. A gente está medindo ela e inserindo. E deixa eu te contar uma última coisa profunda. Na relatividade especial, massa não é apenas um número. É parte de um quadrivetor que inclui energia e momento. A massa de repouso de uma partícula é o comprimento invariante desse quadrivetor. Todo mundo concorda sobre a massa de repouso, não importa como estão se movendo. Mas energia e momento dependem do referencial. Então, quando você está em repouso, toda a sua energia é energia de massa e igual a mc ao quadrado. Mas quando você está se movendo, você tem energia cinética adicional. E na relatividade, isso significa que sua massa relativística aumenta com velocidade de acordo com m, igual a m0 sobre raiz, quadrada de um menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Mas muitos físicos, incluindo eu, preferimos não falar sobre massa relativística. Preferimos falar sobre massa de repouso sendo invariante e energia aumentando com velocidade. Então, o que é massa, afinal? Depois de tudo isso, a resposta é complicada. Massa vem de múltiplas fontes. A maior parte da massa de objetos comuns vem da energia de ligação forte entre quarks. Um pedaço pequeno vem das massas dos próprios quarks e elétrons, que vem de suas interações com o campo de Higgs, e massa é equivalente à energia pela equação de Einstein. E massa inercial é misteriosamente igual à massa gravitacional. E quando você tenta calcular massa de primeiros princípios, você encontra infinitos que precisam ser renormalizados. A gente tem ferramentas poderosas, equações que funcionam, experimentos que confirmam as previsões. Mas a natureza profunda de massa, por que partículas têm as massas específicas que têm, permanece um mistério. E isso, para mim, é o que torna a física tão fascinante.
Sempre tem mais camadas, mais profundidade, mais mistérios esperando para serem resolvidos. Qual dessas ideias mais te chocou? Foi descobrir que 99% da sua massa vem de energia, não matéria? Que o campo de Higgs permeia todo o espaço e dá massa a partículas fundamentais? Que a gente não sabe por que partículas têm as massas específicas que têm? Ou que massa é, na verdade, energia? E energia é massa? Deixa nos comentários qual conceito mais virou sua cabeça. E se você ainda pensa em massa como apenas quantidade de matéria, pensa de novo. É muito mais sutil, muito mais profundo e muito mais estranho do que isso.